Reunião extraordinária do dia 19 de novembro de 2018. Solicito, senhores vereadores, ocuparem seus lugares. Pergunta ao senhor secretário se há número regimental. Sim, presidente. Solicito aos vereadores ficarem em pé. Invocando a proteção de Deus, declaro aberto o trabalho da reunião extraordinária do dia 19 de novembro de 2018. Solicito do vice-presidente a leitura da pauta do dia. Santos Dumont, 13 de novembro de 2018. Prezado presidente, com respeitoso cumprimento, vimos por meio desta encaminhar a cópia da ata. Ok. Por enquanto, o vice-presidente, por favor. Delusto. Reunião extraordinária para a sessão de julgamento da denúncia feita pelo Executivo Municipal em face do vereador Conrado Luciano Baptista, conforme requerimento pela presidente da Comissão de Ofício datada em 19 de 11 de 2018 e deferido pela presidência desta Casa. Informamos aos nobres vereadores que, conforme determina o artigo 5º, inciso 5, do Decreto de Lei número 201/67, os vereadores que quiserem fazer uso da palavra terão 15 minutos cada. E, ao final, o denunciado ou seu procurador terá o prazo de até 2 horas para fazer a defesa do denunciado. Caso algum vereador queira que faça a leitura de alguma das peças dos processos, basta solicitar e informar qual será lida. A votação será nominal por ordem alfabética, pela procedência, cassação ou improcedência, arquivamento da denúncia. O quórum exigido para afastamento do vereador é de no mínimo 2/3 dos membros dessa Casa. Conforme artigo 5º, inciso 6º, do Decreto de Lei 201/67, incluindo o presidente. Momento, senhores vereadores, fazer o uso da palavra, caso queira, pelo termo de 15 minutos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Zé Abud. Antes de começar os trabalhos, eu gostaria de ponderar com Vossa Excelência e com demais vereadores presentes a seguinte questão. Tanto o vereador Cláudio Almeida quanto o vereador Pablo dos Santos, me parece que eles não foram convocados, assim como eu, para essa reunião extraordinária. Eu fui tomar conhecimento que haveria essa reunião extraordinária assim que eu cheguei aqui na casa. Então, eu gostaria de ponderar com os demais vereadores a possibilidade de nós fazermos essa reunião após que o vereador Cláudio Almeida e o vereador Pablo também sejam convocados para participar da reunião. A causa, o motivo é muito sério. Nós estamos aqui para decidir uma coisa séria, tanto que o senhor vê o plenário está cheio, está todo mundo querendo participar da nossa reunião. Mas eu acho que a reunião não vai atender ao objetivo a partir do momento que 2 vereadores, em 13, 2 vereadores, sequer, pelo que eu sei, foram convocados para a própria reunião. Era só isso. Gostaria de contar com o apoio dos demais membros da Câmara. A parte, vereador presidente. A parte, vereador Zé Lúcio. Eu concordo com o vereador Zé Abud. Eu também não fui notificado, informado dessa reunião, só após ter chegado aqui. E eu concordo com as falas dele. A respeito do Cláudio, ele não estava informado, não estava sabendo da reunião e teve que fazer um procedimento, por isso não pôde estar presente. Então, eu faço as palavras do vereador Zé Abud as minhas palavras. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Só para acrescentar, também a vereadora me comentou, Sandra Cabral, que ficou sabendo ao chegar à casa que haveria essa reunião extraordinária para essa votação.
Só para complementar o vereador. A reunião, de fato, como segunda-feira, ela já acontece toda segunda. Então, comunicado as reuniões, foi feita a convocação dentro da reunião, o vereador apresentou o ofício dentro da reunião e eu não sabia que os vereadores não iam estar presentes. Já tinha sido convocado a reunião com a maioria da casa no plenário. Vereador, eu, como essa casa é democrática, eu pediria que colocasse em votação. Se realmente fosse vencido... colocar em votação. Porque, na verdade, segunda-feira não foi avisado ninguém, não. Porque... A reunião extraordinária já está aberta. Se algum vereador quiser fazer uso da palavra, ele tem que solicitar agora os 15 minutos. Presidente. Pela ordem, vereador Zé Abud. Eu acho que eu, então, não fui bem claro. Vou repetir o meu pedido para Vossa Excelência. Que Vossa Excelência coloque em votação se os vereadores presentes concordam que a reunião deva ser realizada com a ausência de 2 vereadores que, no meu ponto de vista, eles representam a opinião de muitos eleitores. Nós estamos aqui representando os nossos eleitores para decidir uma matéria muito importante. Eu gostaria da atenção de Vossa Excelência, senhor presidente. Vereador, não existe no regimento essa solicitação. A reunião extraordinária, para ser convocada, precisa da maioria simples. Então, como ela está apto a acontecer a reunião. Eu gostaria de usar a palavra, presidente. Vereador, os vereadores que forem usar a palavra têm direito a 15 minutos, tem que solicitar. Agora, depois que passar o momento... Pela ordem, senhor presidente. Só para encerrar, quer dizer que nós não vamos votar se os demais vereadores concordam com a minha opinião. Nós vamos fazer a reunião... Normal, extraordinário. Não é da minha maneira, de acordo com o regimento fala. Não, mas o senhor não pode perguntar, 2 minutos, só perguntar a eles se eles concordam que deva ser feita a reunião, se eles concordam que a gente possa esperar o plenário ficar completo. Ó. Por favor, não gostaria que manifestasse, não. Peraí, senhor presidente, quem vai decidir Gente, é os vereadores ou... Vai seguir normal a votação, por favor. Eu não vou suspendendo. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Primeiro, eu gostaria de me inscrever e depois eu gostaria que desculpa a expressão, que eu não concordo, esse autoritarismo sem consultar os vereadores, fosse contado em ata por Vossa Excelência. Segue a votação, por favor. Só para registro, foi lido a justificativa... Falar que está tudo dentro do regimento, tá, gente? Nunca foi consultado e posto em aprovação, senhores vereadores aqui. Só isso que eu gostaria de falar. E eu peço a todo mundo para ter a compreensão. Segue a votação, por favor. Antes, senhor presidente, gostaria de ler o ofício da comissão processante e lembrar aos demais que houve a leitura de quórum, os 2 vereadores ausentes justificadamente, ofício 018, comissão processante, encaminhamento faz. A mesa diretora da Câmara... Os 2 vereadores não estão justificando, eles justificaram a falta na reunião ordinária. Pode ler o ofício aí, por favor. Eles justificaram a falta na reunião ordinária. Os 2 estão faltando na reunião extraordinária.
Falta. Todos os dois faltaram. Ficam passivos de punição por falta. Questão de ordem, presidente. Continua o vereador João Batista, por favor. Só lembrando que nas segundas, todos os cidadãos de Santos Dumont, quase todos, é do conhecimento que a reunião acontece na Câmara Municipal às segundas. Projeto de resolução, eu gostaria, presidente, de ler o ofício 0018 da Comissão Processante, encaminhamento faz à mesa da Câmara Municipal na data de 13 de novembro de 2018. Excelentíssimo senhor presidente Felipe da Silva Charo, prezado presidente, com respeitoso cumprimento, vimos por meio deste encaminhar a cópia da ata da reunião da Comissão Especial Processante do dia 12 de novembro de 2018, recomendando a não cassação do vereador Conrado Luciano Batista em plenário desta Casa Legislativa e o arquivamento definitivo às denúncias por 2 votos nesta comissão, sem mais, subscrevemos. Reuniram-se os vereadores da comissão processante na segunda-feira, 12 de novembro de 2018, às 9 horas, para dar andamento nas investigações diante da denúncia em face ao vereador Conrado Luciano Batista. Estiveram presentes na reunião a presidente da comissão processante, a vereadora Cláudia Jacinto Correia, o relator da comissão processante, vereador João Batista Barbosa Crescêncio, o membro da comissão processante, o vereador Vicente de Paula dos Reis, o vereador representado Conrado Luciano Batista e sua procuradora, doutora Fabiana de Oliveira Martins Palmieri, escrito no OAB-MG número 75739. No momento inicial da reunião, a procuradora do vereador pediu a palavra e solicitou da comissão processante que aproveitasse o depoimento das testemunhas do Conselho de Ética no procedimento de apuração da comissão e o que foi aceito pelos vereadores. A procuradora, representando também, alegou que não há mais provas a serem produzidas, dispensando as testemunhas arroladas na defesa. Nesse sentido, o vereador João Batista emitiu seu relatório final recomendando a não cassação do vereador Conrado, com fundamentação à denúncia, que foi realizada pelo Executivo no dia 26 de março de 2018, assinada pelo prefeito da cidade, Carlos Alberto Azevedo, que pedia a apuração desta Casa Legislativa em face da conduta possivelmente antiética do vereador Conrado. A denúncia cita 2 processos em que Conrado poderia ter cometido a infração de patrocínio de causas. São eles o 006, 726, 293, 201, 681, 306, 07 e 005, 040, 705, 201, 781, 306, 07. A Câmara Municipal criou, então, o Conselho de Ética após a denúncia do dia 9 de abril de 2014, com os seguintes membros: vereador relator Dorival Marcos de Oliveira e membro vereador Flávio Henrique Ramos de Faria e também o vereador José Abud Neto. O relator vereador Dorival recomendou arquivamento da denúncia no Conselho de Ética do dia 1º de agosto de 2018, concordando com a defesa dos vereadores e entendendo que o caso não merece a cassação de mandato. Já os 2 vereadores membros, Flávio Faria e José Abud, recomendaram a cassação e apresentaram suas fundamentações no mesmo dia por questão de lei. A mesa diretora determinou a abertura de uma comissão processante para apurar caso no dia 20 de agosto de 2018 e foram sorteados os seguintes membros. Para compor a referida comissão, Cláudia Jacinto Correia como presidente, João Batista Barbosa Crescêncio como relator e Vicente de Paulo dos Reis como membro. Vereador Conrado, representado mais uma vez pelo doutor Fabiano Palmieri e Humberto Bretas Palmieri, inscrito em OAB-MG número 89432. Apresentou sua nova defesa e pediu arquivamento da denúncia, alegando não ter cometido nenhuma infração. No dia 16 de outubro do ano de 2018, a comissão processante determinou e decidiu por unanimidade pelo arquivamento preliminar da referida representação.
E o plenário para a Câmara do Município, no dia 29 de outubro de 2018, por 6 votos, entendeu que o arquivamento preliminar não deveria acontecer contra 4 votos favoráveis ao arquivamento. Neste dia, o vereador não estava presente e absteve de votar, e o presidente não votou. As testemunhas ouvidas. E no Conselho de Éticas foram unânimes em destacar que o vereador Conrado não cometeu nenhuma infração. Pablo Pereira dos Santos, vereador desta casa, citou que o vereador Conrado está sofrendo perseguição e entende que ele não deve ser cassado. A advogada Xênia Mara da Silva de Souza diz que fez a ação em favor de Albert Antônio Araújo Sabino e que Conrado não realizou a peça postulatória, comprovando que o vereador não patrocinou a causa. Gerson Guedes Rabelo, vice-prefeito de Santos Dumont, alegou que pela primeira vez um vereador está sofrendo um processo de cassação na história da cidade e que Conrado está sofrendo uma perseguição política. Valber alegou que nunca conversou com Conrado sobre o seu processo e ainda mostrou conversas no aplicativo de mensagem WhatsApp que comprovam que ele conversou com a doutora Raquel para ajuizar a sua ação, objeto desta denúncia. O senhor Leandro Jefferson Fernandes, advogado, testemunhou falando que Conrado não é visto mais no fórum e que sabe que ele não está atuando como advogado e que em ação popular, pontualmente, em causa própria, não recebe honorário fundamentado nas testemunhas e não deve se vislumbrar que o vereador Conrado tenha cometido a infração. A ação judicial do ano de 2016, citada na denúncia, foi uma ação popular movida por Conrado em seu próprio nome, defendendo os interesses das cidades, não recebendo honorários por isso, e na ação o vereador representado pede a indenização em defesa do povo de Santos Dumont, por abusos cometidos pela Copasa nesta ação. E o município também figura como réu por entender o vereador que este último teria se omitido em fiscalizar a Copasa em indenização e pedida para os cofres públicos. Importante destacar que o vereador deixou de ser advogado nessa ação antes mesmo da realização da denúncia e que chegou a esta casa comprovando a sua boa-fé e cassar o seu mandato sobre a alegação desta ação popular no ano de 2016 é de uma desproporcionalidade absurda. E em relação à ação judicial no ano de 2017, em que Valber Antônio é parte, ficou comprovado que o vereador assinou a petição, retirou seu nome dos autos e logo em seguida o que ele sequer realizou a ação e que ao verificar em um caso de erro material na assinatura do vereador na ação de 2017, ou seja, ele assinou por engano e corrigiu e realizou a ação, o que verifica um caso de erro material na assinatura do vereador em 2017, ou seja, ele assinou por engano e corrigiu o erro. Sem nenhum dolo, o vereador representado não recebeu nenhum honorário e não realizou o patrocínio da causa conforme comprovado e procede com fato fundamental que o vereador já havia saído dos processos citados na denúncia antes da propositura ou mesmo o relatório. Então, fundamentados os depoimentos nos documentos e na denúncia mencionada e no sentido de ele não recomendar a cassação por não haver elementos suficientes e capazes de ensejar a perda do mandato do vereador Conrado Luciano Batista, o presidente da comissão processante, a senhora Cláudia Jacinto Correia, manifestou seu voto concordando com a posição do vereador relator. Segundo a vereadora, não houve um cometimento de infração. Se o processo de 2016 foi movido mesmo antes do vereador tomar posse do seu cargo eletivo, não justifica-se a sua cassação sobre o processo de 2017. A assinatura do vereador representado constou por erro material, ficando comprovado que o mesmo não realizou a ação judicial. Desta forma, entende-se que a sua cassação, se ocorrer, é uma falha muito grande desta casa.
o vereador Vicente de Paulo dos Reis manifestou seu voto recomendando a cassação do vereador Conrado Luciano Batista. Assim, na qualidade de assessor ad hoc desta comissão, Paulo Roberto Rafael Cury Júnior lavreia a presente ata, que, lida, achada conforme, vai assinar por todos os presentes. Fica encerrada a presente reunião às 11h30, recomendando a não cassação do vereador Conrado Luciano Batista do plenário desta Casa Legislativa. O arquivamento definitivo da denúncia por 2-1 nesta comissão, assinado Cláudia Jacinto Correia, presidente, Vicente de Paulo dos Reis, membro, Conrado Luciano Batista, representado, João Batista Barbosa Crescêncio, relator, o senhor Paulo Roberto Rafael Cury Júnior, secretário ad hoc, Fabiana Oliveira Martins Palmieri, advogada. Antes de eu passar a palavra para o procurador, eu vou suspender a reunião por 5 minutos, os vereadores conversar. Eu pedi, senhor presidente, eu me inscrevi. Por favor. Bom, boa noite a todos novamente. Eu gostaria, nessa discussão, começar desde dia 26/3/2018, aonde foi encaminhada a representação contra o vereador Conrado pelo Executivo. No dia 27, o Executivo protocolou documentos complementares à denúncia. Isso é só para fazer uma lembrança para aquelas pessoas que não tomaram ciência ou não quiseram tomar ciência que de fato está acontecendo. No dia 2/4, houve uma reunião ordinária, onde o presidente recebe a denúncia formalmente no Legislativo. No dia 9/4, é eleito relator, membro da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. No dia 11/4, o presidente encaminha a referida representação para a comissão. No dia 13/4, iniciou os trabalhos da Comissão de Ética. A reunião da Comissão de Ética, os membros da comissão, por unanimidade, entenderam haver indícios de irregularidade no patrocínio das causas, nos termos dos fatos relatados na representação do Executivo, demais documentos complementares. Quer dizer, foi por unanimidade, a Comissão de Ética acatou que há indícios de patrocínio de causa. Foi apresentada a defesa do vereador no dia 10/5/2018. No dia 28, ele, por achar e no direito de entrar com a suspensão judicial, logo no dia 28/6, ele foi derrubado a liminar que ele entrou. É bom lembrar, todos os direitos de defesa e do contraditório foi dado. Inclusive, eu como membro fiz questão de pegar todas as pessoas indicadas pelo vereador. Dia 1º/8 foi concluído o instrumento do processo da Comissão de Ética, votada o relatório final, decidido pela maioria dos membros da Comissão de Ética, pela procedência da representação. No dia 6/8/2018, entra a tramitação do projeto de resolução que recomenda a aplicação da penalidade que especifica ao vereador Conrado Luciano Batista e da outras providências. Esse projeto foi aprovado também, quando foi apresentado pela Comissão de Ética, foi aprovado por 9-3. Só não foi 10 porque o presidente não teve necessidade de votar. Depois, no dia 13/8, foi apresentado o projeto de resolução.
formado pela comissão processante a seguinte composição. Depois, no dia 23/8, o presidente encaminha os documentos à comissão processante. Inicia o trabalho dia 3/9. Dia 16/10, a comissão processante decide o arquivamento em cima de uma ata por 3 votos a 0. O pedido de arquivamento contra o vereador Guado foi reprovado pelo plenário. Voltou ao plenário, o plenário tornou a reprovar. Depois, a comissão decide nova empreitada, utilizando todo o processo da comissão de ética, o processo que foi feito, os depoimentos, todos da comissão de ética, eles pegaram para ser usado pela comissão processante. E nesta reunião, da mesma data, decidiram, agora já não foi 3 votos a 0, agora já foi por 2 votos a 1. Teve um voto decidindo pela denúncia. Depois, solicitaram do presidente da casa a convocação da sessão de julgamento da mesma data de hoje. Bom, com relação a isso aqui, eu como todas as pessoas me conhecem, como uma pessoa íntegra, quando eu vi faltando 2 vereadores, me propuseram a retirar para que não houvesse a reunião. Não concordei e estou aqui colocando o meu ponto de vista sobre essa questão. Com relação ao último relatório que foi feito pela comissão processante e que o vereador relator acabou de ler, é uma verdadeira aberração. Por que eu falo isso? Primeiro, dizer que não houve provas. Eu tenho no meu gabinete, dá acesso ao público, todos os depoimentos, inclusive do senhor Valber, que fez seu depoimento na indenização pedindo R$28 mil, entrando contra o município e contra a Copasa. Me parece que a defesa só usa a Copasa, mas não fala da indenização que pede ao município. Depois, diz que não teve patrocínio e o relator, junto com a presidente de comissão, fala que houve um engano, fala que houve um erro material. Espera aí, uma advogada assinar sem saber o que está assinando? Também não entendo. Porque foi aberto, foi entrado em setembro e 1 minuto antes da audiência em fevereiro foi retirada a assinatura do vereador acusado. Então, as pessoas deveriam se interagir, se procurar saber, para depois fazer seus questionamentos. Isso eu estou deixando bem claro porque parece que as coisas aconteceram à revelia, como dita pelo vereador, perseguição política, o que na verdade é o que ele faz desde o seu primeiro dia de mandato contra a minha família. Depois, eu gostaria de lembrar aos senhores vereadores que uma instituição renomada, uma instituição íntegra,
uma instituição respeitada, a qual faz parte o vereador, ela em todos os momentos importantes do país, não só do país, como de todas as cidades, ela se pronuncia. Por que não pronunciou nesse caso? Se houve erros da comissão de ética, se houve perseguição política, por que não teve um pronunciamento? No meu entender, por que não teve? Porque não teve erro. Houve um ato e tem a lei que não permite esse ato de um advogado manter uma causa, patrocinar uma causa contra o ente a qual ele recebe, que é o município, que é o governo do estado, que é o governo federal. Então, eu gostaria de terminar minha fala, senhor presidente, concluindo na fala da vereadora Sandra Cabral, ao final de seu depoimento, logo após a eleição. Eu gostaria muito, muito, que a população de Santos Dumont acompanhasse os bastidores dessa casa. É isso que eu teria que falar. Muito obrigado. Vereador, você não dá uma parte? No momento de discussão, eu acho que... Tá bom. Você tem direito aos seus 15 minutos, por favor. Pode começar? Pode começar. Boa noite a todos. Eu vou começar, senhor presidente, contestando um pouco o relatório que foi lido pelo secretário. Digo mais, se o relatório estiver certo, o meu voto é a favor do relatório. Se o relatório estiver dizendo a verdade, o meu voto é do relator, é de acordo com o voto, de acordo com o relatório que foi lido aqui. Mas ele não está dizendo a verdade, senhor presidente. O relatório omitiu que o vereador que entrou com a ação popular em 2016, ele foi ao fórum em 2017 e cancelou a ação, reabriu uma nova ação, incluindo como réus nessa ação o IGAM e a Arsai. Se eu estiver mentindo, ele está aqui do meu lado, ele pode falar, eu dou a parte para ele, ele pode falar o que ele quiser. Então, ele omitiu, está escrito aí no relatório de Vossas Excelências, esse processo? Não está, eu não ouvi falando. Outra coisa, a advogada Xênia, em depoimento na Comissão de Ética, que o vereador Dorival está aqui ao meu lado e ouviu, ela falou que assinou a ação para poder fazer pontos para os concursos às quais ela participa, porque, para quem não sabe, advogado participa de concurso público, tem que provar que durante tanto tempo, se não me engano, 3 anos, exerceu a advocacia. Ela falou isso em depoimento no Conselho de Ética, que ela não conhecia o senhor Valber, que ela não conhecia a ação, ela simplesmente assinou. Se eu estiver mentindo, eu voto a favor do relatório de Vossas Excelências. Agora, para terminar, senhor presidente, quando eu estava vindo para cá, uma pessoa me parou na rua e falou: como que você vai para essa reunião? Você está preocupado? Você está nervoso? Eu falei: de jeito nenhum. Quem tem que estar preocupado é o vereador que está sendo questionado. É o vereador que infringiu o regimento interno, infringiu a lei orgânica, infringiu o código de ética desta casa e infringiu o estatuto da OAB. Quem tem que estar preocupado é ele, eu respondi isso. E disse mais um pouco, quem tem que estar preocupado também são os demais vereadores que me parece que compartilham da opinião que ele não infringiu nada disso que eu falei. Porque eu tenho certeza que, se não for eu, alguém, uma das pessoas de Santos Dumont que está nos ouvindo e que acompanhou todo esse trabalho,
vai levar isso até o Ministério Público. Porque o que está acontecendo aqui, senhor presidente, eu não vou me alongar mais. Não vou me alongar mais. O Ministério Público, ele foi criado justamente para isso. Para, quando tiver uma dúvida, quem está certo, quem está errado, vamos levar até o Ministério Público e decidir isso mais na frente. Era só isso, senhor presidente. Boa noite a todos. Pela ordem. Pela ordem, vereador. O meu advogado vai falar em meu lugar. Eu não sei qual é o momento que Vossa Excelência vai decidir que ele fale. Mas eu queria, antes, que registrar em ata, que o vereador José Abud, no início da reunião, ele disse que não havia sido convocado pela reunião. E agora mesmo ele falou que estava sabendo da reunião, que inclusive falou até o assunto, né, da cassação do mandato, que registrasse isso em ata. Então, que ele tinha total ciência da reunião de hoje, né, porque as reuniões da Câmara acontecem segunda-feira. Mas eu queria ler a carta, estou nos meus 15 minutos, carta, e aí passar a palavra para o meu procurador. Aliás, eu queria que antes a Cláudia vai falar, o vereador Dorival, e depois o meu advogado falasse. Carta à Câmara de Vereadores do município de Santos Dumont. Ao excelentíssimo presidente da Câmara de Vereadores do município de Santos Dumont, excelentíssimo senhor Felipe da Silva Chaves, aos demais vereadores e vereadoras componentes da Câmara, solicitamos a leitura da carta na próxima reunião solene da Câmara de Vereadores. Essa carta foi feita por pastores do Conselho de Pastores da cidade. Pastor André Yuri Gomes Abijaldi, pastor da Igreja Metodista do Córrego do Ouro. Pastor Antônio Marcos Abreu Cardoso, pastor da Assembleia de Deus Palavra da Vida. Pastor de Viraldo da Silva Rodrigues, pastor da Igreja Metodista Central em Santos Dumont. Pastor Gilmar Ferreira Mendes, pastor da Igreja Siloé. Pastor Henrique Borges Alves Júnior, pastor da Congregação Batista Boas Novas. Pastor Jorge Augusto dos Santos, pastor da Primeira Igreja Batista Santos Dumont. Prezados vereadores e vereadoras, nós, pastores evangélicos de Santos Dumont, temos como missão o desafio de cuidar da espiritualidade das pessoas que pastoreamos, bem como das dimensões físicas e sociais que compõem a vida humana. Por isso, é papel dos pastores denunciar o que pode afetar a vida da população de forma negativa e anunciar o que pode impactar de forma positiva. Assim, é também nossa tarefa acompanhar a política de nossa cidade, já que os evangélicos representam cerca de 30% da população de Santos Dumont. Temos acompanhado de perto a atuação da Prefeitura Municipal, bem como da Câmara de Vereadores em nossa cidade. Em especial, nos chama a atenção o trabalho desenvolvido pelo vereador Conrado Luciano Baptista, eleito em 2016 e que iniciou sua atuação em 2017, que tem exercido o mandato com participação da população. Constatamos diariamente que as pessoas se sentem representadas pela atuação do vereador Conrado, que procura com muito zelo atender às necessidades da população e exercer com dignidade seu papel de vereador na cobrança e fiscalização da gestão municipal. Acompanhamos ainda o pedido de cassação do vereador que vem tramitando nas reuniões da Câmara nos últimos meses. Nos informamos através da leitura de todo o processo e do andamento das reuniões. Observamos ainda que o parecer do relator da Comissão de Ética, vereador Dorival Marcos de Oliveira, solicitou o arquivamento do caso, o que não foi atendido pela Câmara, que optou pela continuidade do processo. Recentemente, a comissão processante também apontou, com unanimidade, que o vereador não cometeu nenhuma ilegalidade que justifique a cassação do seu mandato, solicitando o arquivamento do processo. Novamente, a Câmara optou pela continuidade do mesmo. Prezados, para nós, pastores, que somos defensores da justiça de Deus e do Evangelho de Jesus Cristo, fica cada vez mais evidente que há uma perseguição política partidária infundada à pessoa do vereador Conrado. Trata-se de um homem íntegro e honrado que atua com a melhor das intenções em favor da população. Assim, nos posicionamos incisivamente de forma contrária à cassação do mandato do vereador e manifestamos a esperança que, por boa fé, o processo seja arquivado. Uma injustiça de tamanha gravidade não poderia ocorrer em nossa cidade, que precisa continuar crescendo e progredindo, e não retrocedendo com picuinhas políticas. Assim, nossa expectativa é que os vereadores e vereadoras, conscientes de suas responsabilidades, se mantenham imparciais e exerçam seu poder de decisão de forma justa, priorizando o bem da população de Santos Dumont. Crendo que a justiça será feita, nos despedimos nos laços de fraternidade e do respeito mútuo, rogando que Deus abençoe indistintamente. Santos Dumont, 18 de novembro de 2018, cordialmente. Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, vereador Zé Abud. Bem, com relação à carta, essa carta que eu também recebi uma cópia, senhor presidente, eu acho que cabe a Vossa Excelência, como representante da Câmara, um pedido de retratação, com todo respeito a todos os pastores que escreveram a carta, porque eles estão dizendo que a Câmara está fazendo uma perseguição política. Alguns membros da Câmara fazem perseguição política. Então, política partidária. Então, se Vossa Excelência puder me representar nesse ato, gostaria que Vossa Excelência fizesse um pedido de retratação. Em seguida, senhor presidente, sobre o assunto de eu ter falar que não sabia da reunião, o caso é o seguinte: eu vim para a nossa reunião da Câmara e eu havia conversado com outros vereadores que seria possível essa votação. Eu não soube que era uma reunião extraordinária, onde eu quero justificar o que eu pedi de não haver reunião pela falta do vereador Cláudio Almeida e do vereador Pablo. É só pedir também, deixar bem claro para os vereadores, cada vereador manifesta uma vez só, tá? Vereador Zé Lúcio. Do presidente. É o seguinte, como o vereador Abud falou, Zé Abud falou sobre o relatório, eu discordo do relatório, porque no próprio Facebook do vereador, ele tem um vídeo falando sobre o processo 2017. Por isso, em setembro do ano passado, setembro de 2016, eu movi uma ação contra a Copasa, questionando essa situação. E também, no ano de 2017, movi uma nova ação contra a Copasa. Então, isso aqui está na rede social, no Facebook, o próprio vereador falando que abriu o processo contra a Copasa em 2017. Então, se ele mesmo está falando, então eu não sei mais o que é verdade e o que é errado nesse negócio, vereador. Presidente, está tenso. Vereadora Cláudia. Pela ordem, vereador, presidente Felipe Chaves. Eu só queria deixar bem claro que a ata do pedido de arquivamento, ela foi entregue para todos os vereadores na semana passada, onde a comissão optou pelo arquivamento. Então, que cada vereador veja com seu assessor a cópia da ata que foi entregue. E, consequentemente, a nossa parte foi feita, que foi enviada ao presidente da casa, ao senhor Felipe Chaves. Né? Quanto ao mais, eu quero deixar bem claro que aqui somos vereadores, representantes do povo. E que, às vezes, as pessoas elas confundem as coisas. Né? E eu não estou aqui para confundir, eu estou aqui para fazer o que é certo conforme a minha consciência. A minha consciência. E que cada um também faça de acordo com sua consciência. E eu sempre falo isso, porque eu sempre aprendi, venho de um lar cristão, e sempre digo que eu tenho grande respeito às opiniões alheias, mas nós estamos aqui para um ato que é de suma seriedade, a qual eu não quero falar, pois o nosso nobre advogado está aqui para explanar qualquer dúvida jurídica. Então, eu só quero que as pessoas só desarmem um pouco, vamos desarmar um pouco, e vamos realmente fazer com muita seriedade, com muita sobriedade, para que possamos ser justos. Eu falo que não adianta nós falarmos e não vivermos aquilo que fazemos. Então, todo mundo agora, vamos nos desarmar. É só isso que eu tenho falado ultimamente. Vamos nos desarmar e ouvir o que o advogado vai falar, pela defesa dele, e repensar e votar com seriedade, com muita consciência, e que Deus ilumine a cabeça de cada um. E aqui está a cópia, tá, gente? Porque senão fica chato falar que ninguém estava sabendo, fica meio, né? O recibo da ata da comissão processante ela foi entregue no dia 14 de novembro e está assinado por todos os vereadores ou assessores.
Então, é só isso. Muito obrigada e que Deus ilumine a cada um. Pela ordem. Vereador. Vereador Dorival. Eu gostaria só de colocar, você bem rápido, que houve realmente, quando foi instalada a comissão, indícios de que haveria erros. Foi instalada a comissão, se ouviu diversas testemunhas e, no decorrer dos depoimentos, eu cheguei à conclusão que a cassação era um erro, era muito pesada para acontecer. No depoimento do Valber, como foi falado, Valber, ele declara que nunca encontrou com o Conrado para mover o processo. Está no depoimento lá, que ele nunca encontrou com ele. E que foi outras pessoas que fez. A Xênia, realmente, foi ela que elaborou o início do processo. Passaram as informações para elas e ela começou a elaborar o processo. Isso é normal, pelo que eu fiquei sabendo, de todos os advogados, que um passa a informação, o outro pode montar o processo. E que houve um lapso, houve um erro, sim, ao Conrado assinar o processo, mas que logo antes da audiência foi retirado o nome. E eu quero dizer que até hoje não houve audiências e nem tampouco foi realizado pagamentos nem para o rapaz que estava lá processando e nem para os advogados, até hoje. Então, assim, na minha opinião, é um processo que é muito pesado para se cassar um vereador. Deveria existir outras alternativas. E por isso que eu sou favorável ao arquivamento do processo. Momento do denunciado, do seu procurador fazer o uso da palavra em defesa do mandato pelo tempo de até 2 horas. Boa noite a todos os presentes. Som. Boa noite a todos. Cumprimento o excelentíssimo senhor presidente dessa casa, Felipe Chaves. Na pessoa dele, cumprimento todos os demais senhores e senhoras, vereadores e vereadoras. Nós estamos num momento muito importante dessa casa e de muita seriedade, né? Pela primeira vez na história de Santos Dumont, a gente tem um processo de cassação de um vereador. A parte de todo esse processo começou dia 26 de março, né, com a denúncia do senhor prefeito municipal, a denúncia vindo do município. Desde então, a gente vem em uma luta e foi produzido provas testemunhal de todas as formas e provas bem claras. Percebe-se uma coisa que muito importante a gente perceber nisso tudo, é que quando essa denúncia ocorre por parte do município, o denunciado, o vereador Conrado Luciano Batista, já não era mais advogado de nenhum processo. Jamais agiu o meu cliente qualquer tipo de má-fé, de ter qualquer lucro, qualquer intuito. Ele saiu desse processo antes de ter sido a primeira audiência. Nós estamos falando no primeiro processo 2016, contra a Copasa. Ele sai desse processo antes da gente ter, inclusive, a primeira audiência de conciliação. Até hoje não teve audiência. Ele não produziu
nenhum ato mais no processo, ele não produziu absolutamente, não recebeu nenhum honorário, não teve aos cofres públicos nenhuma lesão. Ainda que a propositura, a gente vai passar aí a ver a questão dessa ação popular. Primeiro, a ação popular é uma ação que ele propôs na pessoa dele em 2016, que é um instrumento hoje muito comum de se usar, sobretudo deputados, vereadores usam esse instrumento da ação popular, que é, na verdade, um instrumento fiscalizador, que está na Constituição Federal, normatizado como instrumento fiscalizador das ações do Executivo, da ação de seus prestadores de serviço, no caso, o Ecopasa. Na segunda ação, que é a ação do Valber, né, a ação contra a Copasa, do acidente do Valber, meu cliente jamais teve nenhum contato com o Valber, nenhum. O estimado nobre vereador Zé Abud mencionou o caso da Xênia, realmente não foi a Xênia que teve nenhum contato, a doutora Xênia também não teve contato, foi a doutora Raquel que teve contato permanente com o Valber e que fez a ação. Realmente, claramente, um erro material e imediatamente ele sai desse processo sem também nenhuma audiência sequer de conciliação. Então, ficou em toda a instrução, nós tivemos lá no relatório, os dois relatórios, o primeiro relatório do Conselho de Ética do nobre vereador Dorival Marcos, que também deu procedência do pedido, que não era caso de cassação de mandato, confirmado depois por 2-1 na comissão processante. Então, foi feito todas as provas testemunhais deixaram bem clara, prova testemunhal, o seu Valber totalmente disse que em nenhum momento conheceu o meu cliente, que em nenhum momento teve com ele na formação dessa ação. Então, não é justo, meus nobres vereadores e vereadores, não é justo nesse momento, de diversos escândalos de corrupção que a gente está tendo em âmbito nacional, estadual, em todas as esferas, nós vamos caçar um mandato de um vereador eleito pelo povo, legitimado pelo povo, com 757 votos. O quarto vereador mais votado na cidade, num processo que ele não oferiu nenhum lucro. E mais, no primeiro processo que ele estava defendendo, não era nenhum interesse individual, mas um interesse coletivo. O interesse coletivo de toda a população, com a Copasa, que é uma empresa que, infelizmente, presta há anos e anos maus serviços em Santos Dumont e em outras cidades que ela opera também. Então, com todo respeito à indagação dos vereadores membros, nós estamos aqui numa democracia, respeito à opinião de todos, mas isso não subsiste. Os processos judiciais, objeto dessa denúncia, a gente vai vendo cada um dos dois processos, demonstra que não houve nenhuma irregularidade nas proposições das ações. Os processos continuam tramitando normalmente, meu cliente saiu, não teve nem audiência ainda nos processos. Então, que prejuízo efetivo? Para caçar aqui o mandato de um vereador, nós teríamos que ter um prejuízo efetivo. Eu pergunto que prejuízo efetivo houve. Prejuízo efetivo houve ao município. Que prejuízo efetivo houve a Copasa? Nenhum, absolutamente nenhum, nem a audiência eles chegaram a participar. Voltando as testemunhas, e aí é muito importante ressaltar, foram unânimes em destacar que o vereador Conrado não cometeu nenhuma infração. O vereador Pablo dos Santos, na época arrolado como testemunha, citou que o vereador está sofrendo perseguição política. E outras coisas foram acontecendo. Não há dúvida dessa questão, que não houve prejuízo efetivo a nada aqui aos cofres públicos. Então, nós estamos numa situação que, para caçar o vereador, nós teríamos que ter a prova da efetividade desse prejuízo. Que prejuízo? Onde teve a má-fé? Que honorário? Ganhou R$1 sequer de honorário o vereador? Não ganhou. Ele apenas estava agindo no interesse público. E as duas ações envolvem problemas da Copasa. A primeira questão, que é da taxa de esgoto, que é cobrada e que não é efetivamente aplicado o serviço. E o segundo, o caso do acidente do Valber com a bicicleta, que também por causa de um buraco da Copasa, que a Copasa abriu e não tampou devidamente.
Sobre o processo de 2017, eu gostaria de ressaltar mais uma coisa importante, que a assinatura, e vou ressaltar, já frisei isso, que a assinatura do vereador representado constou por erro material. Ele não produziu, nós já provamos que ele não produziu nenhuma petição, nada desse respeito desse processo. Houve um erro material que foi rapidamente tirado dessa situação. Então, eu reafirmo que não houve, reafirmo com toda a convicção, não houve por parte do meu cliente cometimento de nenhuma infração. Se o processo de 2016 foi movido antes do vereador tomar posse do seu cargo eletivo, não justifica-se a sua cassação. Sobre o processo de 2017, a assinatura que, volto a dizer, representou erro material, ficando comprovado que o mesmo não realizou a ação judicial. O depoimento da testemunha, doutor Leandro Fernandes, também arrolada lá na Comissão de Ética, diz claro que o vereador e advogado Conrado Luciano Batista nem frequenta mais o fórum, que a ação popular é um instrumento normal de ser interposto, e que, de fato, ele não advoga mais desde que foi eleito vereador. Nem nas ações que ele poderia advogar, porque ele tem direito de advogar, nem isso ele tem tempo. Ele exerce o seu mandato apenas no interesse público, no bem comum, e sempre fazendo da forma mais honrada, mais digna e mais decente. Então, não podemos, caros vereadores e vereadoras, não podemos punir com a cassação de mandato hoje o vereador Conrado Luciano Batista, sob pena de estarmos cometendo uma injustiça, estamos cometendo com total falta, gravando os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. Estaríamos ferindo esses princípios, caçando o vereador por esse motivo. Não houve, repito, não houve nenhum dano, nenhum prejuízo causado aos cofres públicos ou às entidades Copasa e ao município de Santos Dumont. Reafirmo também que em todo o procedimento nós foram ouvir testemunhas. As provas foram claras, tanto na comissão, no Conselho de Ética, como na comissão processante. Deixamos muito claro em todo momento essa situação. Para encerrar, gostaria de fazer uma citação. O autor, eu gostaria de fazer mais uma ressalva nessa primeira ação, na segunda ação, desculpe, a ação do senhor Valber, ele então esperou o tempo, né, o senhor Valber procurou apenas a doutora Raquel, ele deixou isso muito claro, inclusive tem juntado aos autos da comissão do Conselho de Ética, tem juntado conversa de WhatsApp, né, conversas foram pintadas e juntadas de WhatsApp, que em todo momento o Valber apenas procurou a doutora Raquel para ser sua advogada. Todas as conversas sobre o processo foram com a doutora Raquel. O que é legítimo e não há nenhum cometimento de infração. Então, reafirmando tudo isso, tudo que já foi provado, eu peço aos senhores e senhoras vereadores, usando o princípio usando bom senso, usando o princípio constitucional da razoabilidade e da proporcionalidade, seja rejeitada a aplicação da penalidade recomendada pela Resolução 3 de 2018, que recomenda a cassação do mandato do representado Conrado Luciano Batista, pois em conformidade com os fundamentos e provas juntadas em todos os procedimentos desde o dia 26 de março. Ficou devidamente demonstrado que o representado não infringiu qualquer impedimento, em especial o artigo 35 da Lei Orgânica do Município e os artigos 30, inciso 1º e inciso 2º do Estatuto da nossa Ordem dos Advogados. Pois não patrocina causas em face do município, tampouco contra a Copasa. Não oferiu nenhum lucro no pequeno tempo que ficou nesse processo, conforme afirmado na representação do seu prefeito municipal. Motivo pelo qual eu espero seja a denúncia arquivada
por falta de justa causa e em respeito aos princípios constitucionais já aqui citados, pretende, neste momento, declarar, que seja declarado para votação, com todo respeito aos vereadores e demais vereadoras, seja absolvido Conrado Luciano Batista, seja declarado inocente, porque não podemos aqui caçar um homem honrado, decente, que tem compromisso com a população, que jamais teve, nesses quase 2 anos de exercício de mandato, o seu nome envolvido em qualquer mal feito ou qualquer escândalo. Muito obrigado, reafirmo pela sua absolvição. Boa noite a todos. Não havendo mais vereadores a manifestar nenhum documento a ser lido, coloco em votação a denúncia e solicito ao secretário que faça a chamada para votação, obedecendo a ordem alfabética, esclarecendo que os vereadores deverão votar pela procedência, cassação ou improcedência do arquivamento da denúncia. Que o secretário faça a votação nominal. Um minuto só. Eu gostaria só que o senhor pudesse explicar para as pessoas, para os vereadores, a questão do quórum, né? De 2/3. Por favor, faça a votação, depois eu explico. Vereadora Cláudia Jacinto Correia, pela absolvição do vereador ou cassação? Pela absolvição do vereador. Vereador Conrado Luciano Batista, pela absolvição ou cassação? Não, absolvição. Vereador Dorival Marcos de Oliveira, pela absolvição ou cassação? Absolvição. Vereador Flávio Henrique Ramos Faria, pela absolvição ou cassação? Cassação. Vereador João Batista Barbosa Crescêncio, pela absolvição do vereador. Vereador José Abud Neto, pela absolvição ou cassação? Pela cassação, senhor secretário. Vereadora Sandra Imaculada Cardoso Cabral, pela absolvição ou cassação? Eu vou abster meu voto. Vereador Vagnor Carlos de Souza, pela absolvição ou cassação? Voto pelo processo que vem vindo, o que pede a lei. Cassação. Vereador Vicente de Paulo dos Reis, pela absolvição ou cassação? Eu voto pelo mesmo que eu votei como membro, pela cassação. Vereador José Lúcio de Almeida, pela absolvição ou cassação? Cassação. Vereador Felipe da Silva Chaves, pela absolvição ou cassação? Abstenção de voto. Nessa ata aqui, essa daqui de baixo, né? Então,
Declaro arquivado o processo de cassação contra o vereador Conrado Luciano Batista, aqui no momento dos órgãos competentes. Convido os senhores vereadores a ocuparem seu lugar. Convido os senhores vereadores a ficarem de pé, agradecendo a proteção de Deus. Declaro encerrado o trabalho da presente. Pela ordem, vereador. Justificativo de voto. Não tem.